É isso, gente. Estamos de volta com mais um episódio do Café com Cristo. Hoje eu trago uma mensagem de esperança para você. É isso mesmo. Eu queria dizer para você que independente da condição que você está hoje, independente da circunstância, mesmo que tudo pareça perdido, tudo seja sem sentido, a última palavra é a dele. E esse é o nosso tema de hoje. Seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Cristo. Amigo, se existe uma coisa que eu tenho certeza na minha vida, é que a última palavra sempre é dele. É Deus quem determina todas as coisas. Embora não pareça, embora você não acredite, embora não faça sentido, mas a última palavra é a dele. Para a gente conversar um pouco sobre esse contexto hoje, eu trouxe um texto bíblico, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Nós iremos ver a história de Lázaro. Talvez você já tenha escutado falar sobre a história da ressurreição de Lázaro na Bíblia. Mas hoje nós vamos esmiuçar cada detalhe dessa história. Talvez isso faça sentido para o momento que você está vivendo hoje, talvez isso traga uma luz para a sua vida. Lázaro, ele já estava podre, mas com Jesus tudo tem jeito. Até um defunto que já cheirava mal, com Jesus ele pode voltar a ter vida. Olha só. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que tinha derramado perfume sobre o Senhor e tinha enxugado os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Eu quero que você foque nessa frase. Aquele a quem amas está doente. As irmãs de Lázaro chamaram Jesus, mas Jesus não foi de imediato. Às vezes em nossa vida, nós passamos por determinadas situações onde nós clamamos e não somos respondidos. A sensação que dá é que Jesus esqueceu da gente, que Jesus não está dando ouvido para a gente, que Jesus não escuta o nosso chamado e o nosso clamor. Aqui, as irmãs de Lázaro chamam Jesus, que era amigo dele, que era uma pessoa que ele amava. E mesmo assim, na hora que elas chamam, Jesus não vai. Olha só, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Primeira coisa que eu quero trazer para você. Jesus fala que a doença não acabará em morte, mas daqui a pouco nós vamos ler que Lázaro morre. Você já parou para pensar nisso? Como é que Jesus fala que a doença não acabará em morte, mas Lázaro morre? Em seguida, ele diz que essa doença seria para glorificar o nome de Deus. Sabe, amigo, as coisas que Deus nos permite passar nessa vida sempre serão para glorificar o nome de Deus. Jesus só faz o milagre na vida de quem precisa um milagre. Se ninguém precisar de milagre, Jesus não vai fazer milagre algum. Entenda, a morte de Lázaro, ela tinha que acontecer para que se manifestasse a glória de Deus. E Jesus já sabia de tudo que ia acontecer. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro, ou seja, Jesus amava a família toda. Interessante, a Bíblia deixa claro que Jesus amava aquela família. Mesmo assim, Jesus não impediu que Lázaro morresse, pois sem a morte de Lázaro não haveria o milagre. Você consegue entender? Existia muito amor envolvido. Você vai ver daqui a pouco na leitura que Jesus chorou, que Jesus sofreu, mas era necessário que acontecesse tudo o que aconteceu. Vamos para o verso 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, Jesus no caso. Quanto tempo você está esperando o seu milagre e você não tem escutado a resposta de Jesus? No contexto da história aqui, fala que Jesus demorou mais 2 dias lá e mais um tempo para ele chegar de volta na cidade de Lázaro. Mas a minha pergunta para você é, tem 2 dias, tem 2 meses, tem 2 anos, tem 10 anos? Há quanto tempo você vem clamando pelo seu milagre e não tem escutado respostas? Há quanto tempo você tem a sensação de que Jesus te esqueceu,
de que Jesus não está ouvindo o seu clamor. Olha só, no verso 7 diz: depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Verso 8, estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo você vai voltar para lá? Observe, Jesus não estava preocupado com as circunstâncias. Jesus não estava preocupado com o que poderia acontecer lá, pois Jesus era Deus. Ele é Deus e ele já sabia de tudo que iria acontecer. Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda à noite, tropeça, pois nele há luz. A luz a quem Jesus se referia, meu amigo, aqui, ele estava se referindo a ele próprio. A luz de João 18:12, onde ele diz, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará nas trevas. Você consegue entender? Eu sou a luz. Aonde eu vou não tem escuridão, não tem trevas. Relaxa, vem comigo. No 11 diz, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Ou seja, Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Seus discípulos responderam, Senhor, ele dorme, então ele vai melhorar. Os caras não entenderam nada. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando de um simples sono. Então disse-lhe claramente, Lázaro morreu. Aí eu acho que nessa hora os caras devem ter pensado, meu irmão, esse cara tá doido. Vamos lá, se Lázaro morreu, não tem mais o que ele vê lá. Se lá, há poucos dias, ele quase foi apedrejado, ele está voltando lá para correr o risco de morrer também e ainda matar a gente. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos, vamos também para morrer com ele. Ou seja, Lázaro morreu e agora vai morrer todo mundo. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Diga comigo, 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão Lázaro. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição, no último dia. Ou seja, Marta também não entendeu o que Jesus estava falando. Então disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E aí ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A minha pergunta a você, será que você tem crido de fato que o Cristo que veio ao mundo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Deus? Será que isso realmente faz sentido para você? Mesmo quando a morte de Lázaro tem chegado, mesmo quando ela acha que não tem mais jeito, ela olha e diz, eu tenho crido que tu és o meu Senhor, que tu és o Cristo vivo, mandado, enviado por Deus. Às vezes, quando Deus não responde às nossas orações, a gente começa a duvidar da glória de Deus. Às vezes, Deus só é Deus se Ele fizer o que eu quero. O que eu quero que você reflita hoje comigo é que Deus não é Deus pelo que Ele faz ou deixa de fazer na nossa vida. Deus, Ele vai sempre ser Deus, amigo, independente da circunstância. Tem até uma música que fala isso, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele também é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não abrir, Ele continua sendo Deus. A gente tem a triste ideia e mania de achar que Deus só é Deus se Ele fizer o que a gente quer, a nossa vontade. Só que a gente esquece que Deus não existe para fazer a nossa vontade. Somos nós que existimos para fazer a vontade de Deus, o papel está invertido. As pessoas não buscam um Deus, as pessoas buscam um escravo, um servo. Olha, tudo que eu pedir você tem que me dar. Ei, vai buscar água para mim? Ei, ajeita a minha cama? Ei, faz não sei o quê? Você está entendendo? Então eu não preciso de um Deus, na verdade eu preciso de um escravo, de um servo para me obedecer e para fazer tudo o que eu peço. Vamos dar continuidade. E no verso 28 diz, e depois de dizer isso, foi para casa
e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que a outra falou. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Sabe por quê? Jesus era Deus, mas Jesus também era humano. Jesus era o nosso Deus na forma humana. Ele sentiu tudo que nós sentimos, ele se agitou, ele sentiu dor, ele sofreu, ele chorou, porque Deus se fez humano para sentir tudo que a gente sente, para entender a gente cada vez melhor. Olha que lindo isso. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Olha só. Jesus chorou. Jesus sentiu a mesma dor que aquele povo estava sentindo. Ele era Deus, mas ele era humano. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Através do choro de Jesus, eles perceberam o amor que Jesus tinha por Lázaro. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos não poderia ter impedido que esse homem morresse? Ou seja, já começaram a julgar. Se ele é Deus, se ele faz milagre, se ele realmente o amava, por que ele não permitiu que ele fosse curado? Ele deixou ele morrer? Olha só que lindo. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada bem na entrada. Versículo 39 diz: tirem a pedra, disse ele. Marta então disse, o irmão do morto no caso: Senhor, ele cheira mal, pois já faz 4 dias que ele morreu e está aí. Meu Deus do céu. Aqui eu quero trazer algumas questões para você. O primeiro ponto: se Jesus tinha o poder de ressuscitar um morto, será que ele não teria o poder de remover uma pedra? Olha só, removam a pedra. Jesus não mandou a pedra sair do meio, ele disse: removam a pedra. Eu queria que você entendesse o seguinte: Jesus sempre irá fazer o milagre, mas você terá que fazer a sua parte. O que nós humanos conseguimos fazer com as nossas mãos, o que é natural, o comum, Deus não vai fazer. Deus diz assim, removam a pedra. Por quê? Porque remover a pedra eles conseguiam. Era coisa para um humano ir lá e resolver. Deus, ele faz o sobrenatural. Nós fazemos o natural. Ele faz o sobrenatural. Nós fazemos o ordinário. Ele faz o extraordinário. Ele disse, removam a pedra. Pronto, vocês fizeram o natural. Agora o sobrenatural é comigo. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus olhou e bradou em voz alta, Lázaro, venha para fora. O morto imediatamente saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem a faixa dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Olha só que louco. Deus usa a situação, a morte de Lázaro, para que Jesus pudesse ressuscitá-lo de frente a um monte de judeus, os mesmos que queriam há poucos dias apedrejá-lo, matá-lo, ver diante dos olhos dele o milagre de uma ressurreição, ver diante dos olhos deles o poder de Jesus Cristo se manifestar. Amigo, a doença que você tem passado, o desemprego, a dor, o sofrimento por conta do seu filho, tudo que você tem vivido tem um motivo. Deus vai ser glorificado através da sua dor e do seu sofrimento.
Deus ele não tem permitido você passar por isso porque ele é um pai ruim, porque ele quer o seu sofrimento. Não. Ele tem permitido que você passe por isso para que você entenda que não é só com a força do seu braço, que você precisa dele. No momento que você glorificar o nome de Jesus, quando você chamar ele para perto, ele tem a solução para você. Não existe nada que não tenha solução. Lázaro já estava morto há 4 dias. A irmã dele disse que o corpo dele já fedia, já estava apodrecendo. Jesus manda remover a pedra, manda fazer o natural e diz: agora sai, Lázaro, vem para fora. Entenda, ainda tem jeito. A última palavra é a dele. Que Deus abençoe o seu dia. E se essa palavra fez sentido para você, claro, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E já se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Aciona o sininho para você receber os próximos episódios. Tem alguém em algum lugar que está sofrendo, precisando dessa palavra. Então não hesite em compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe.